Bom dia, pessoal. Agora 11 horas e 25 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 6 e 25 da manhã. Os mercados financeiros tradicionais amanheceram agora com um humor levemente melhorado. É um repique daquela queda brutal de ontem e acaba influenciando positivamente também o mercado cripto, agora BTC em 42.199. Num primeiro momento, gente, esse efeito manada do mercado financeiro tradicional empurra a BTC principalmente, que arrasta o mercado cripto, mas num segundo momento vai haver um descolamento, exatamente como aconteceu na recuperação da mega queda em razão da Covid que aconteceu em março de 2020. Então, esse descolamento, esses problemas do mercado financeiro tradicional, eles são de difícil solução. Desaceleração da China, pressão inflacionária, que acaba acarretando aumento das taxas de juros para remunerar os títulos soberanos, enfim. Tem uma série de problemas de difícil solução que vai acabar derrubando os mercados. Mas num primeiro momento, esse efeito manada afeta a BTC, mas num segundo momento vai haver um descolamento. Vocês vejam que as mínimas estão nitidamente ascendentes. Agora, a mínima dessa madrugada do dia 28 para o dia 29 de setembro, hoje, a gente fez a mínima em 40.753 e aquela mínima lá do dia 21 de setembro já tinha sido 39.600. A mínima do dia 22 de setembro, 40.565. Então, as mínimas seguem escalando aqui, ó, a linha inferior da nuvem de Shimoku no diário. E em algum momento ela vai redundar aqui num candle comprador para se desdobrar nessa pernada impulsiva em direção a 55 mil dólares, com picos para 60 mil. Pessoal, não caiam nessa cantilena de inverno cripto. Não existe topo nenhum. A gente está lambendo uma aresta inferior de uma ampla canaleta virtual de alta. Eu vou botar no semanal para vocês vislumbrarem com mais clareza a movimentação da BTC. Olha o squeeze. Deixa eu botar o squeeze aqui. Já abre a segunda barrinha no semanal. Barrinha de ondulação compradora. Essa amplitude ondulacional de compra pode escalar para os quadrantes mais tópicos e vai escalar. Essa inércia do movimento no semanal é brutal. Aqui na projeção de 26 períodos, a nuvem de Shimoku já querendo abrir uma boca de jacaré. Vocês vejam que no semanal a gente tem uma noção melhor da sequência ondulacional de Elliott. A gente fez uma onda 1, agora a gente está esgotando uma onda 2 e vai se desdobrar numa onda 3. Se a onda 1 avançou 2 quadrantes, a onda 3 tendo que ter uma proporcionalidade entre a 1 e a 3, tem que haver uma proporcionalidade. Se a gente avançar 2 quadrantes, ó, a gente vai bater em 60 mil dólares. É possível que a gente chegue a 64 e aqui a gente acumule possivelmente numa figura triangular, para aí sim se desdobrar numa nova sequência ondulacional de Elliott. Então, pessoal, não vejam topo onde ele não existe. Essa conduta de desembarque e reembarque acaba impondo um pedágio brutal em termos de patrimônio cripto. Agora, então, 42.232. Vamos voltar para o nosso gráfico diário, que é a nossa referência. É muito importante a gente ter essa visão holística, macro, para não cair na cantilena do desespero de desembarcar e reembarcar pagando um pedágio brutal e que em termos de patrimônio cripto, talvez 15, 20% das ADAs, das TRX, das Ethereums, possa acabar afetando lá na frente o market cap que vocês vão possuir em termos de patrimônio cripto. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. Daqui a pouco eu volto com a análise da Cardano, da ADA e da XRP. Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço.